Saudações aí em Cristo Jesus a todos do Facebook, também do YouTube. Que a santa paz de nosso Senhor Jesus Cristo repouse em cada vida, em cada coração. Vamos dessa feita prosseguir com a leitura da santa palavra do Senhor nosso Deus, no livro de 2 Reis, capítulo 22, versículo 1 em diante, né? 2 Reis, ou segundo livro dos Reis, né? Capítulo 22, versículo 1 em diante. O título da leitura é Josias repara o templo. A você que está chegando agora no nosso Facebook, eu quero dizer a vocês que o motivo de nós termos enviado solicitações de amizade e também de termos recebido solicitações de amizade da vossa parte é justamente para este fim, para a leitura da santa palavra do Senhor nosso Deus. Nós estamos no meio de um projeto de leitura de toda a Santa Bíblia, somente leitura, não tem pregação. Portanto, eu quero convidar você católico, espírita, livre pensador, você que não professa nenhum credo religioso, né? Até mesmo você que é ateu, não crê em Deus, mas você tem o seu coração, sua mente aberta para o conhecimento, quer conhecer, tem a curiosidade, quer saber o que está escrito e o que não está escrito na Santa Palavra de Deus. Irmãos evangélicos de todas as denominações. Veja bem, esse convite não é para a religião. Eu não estou convidando vocês para a religião crente. Esse convite é para ler e conhecer e saber as coisas que estão escritas na Palavra de Deus, para que não aconteça de que lá na frente a nossa fé não esteja apoiada em senso comum ou em ditados populares que até parece ter um fundamento de piedade, mas que ninguém sabe quem disse, quem foi que escreveu, onde é que está. E às vezes a gente fica falando as coisas como se fossem palavras da Bíblia. Vamos ler a Bíblia Sagrada, vamos ler a Palavra de Deus. O Senhor Jesus está voltando para buscar os seus escolhidos sobre a face da terra. Jesus não é uma religião. Jesus, ele é o Salvador das nossas almas. É só Jesus e a Santa Bíblia que tem o poder de salvar as nossas almas. Jesus disse em São João 5,39: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas vida eterna. São elas que de mim testificam, diz o Senhor Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor nosso Deus. Pega a sua Santa Bíblia, põe um bom dicionário da língua portuguesa do lado, ora ao Senhor Jesus e diz: Senhor Jesus, me faz entender, agora eu vou ler a tua palavra, me faz entender, me faz compreender as sagradas letras. Eu quero saber a tua santa palavra. E o Senhor Jesus, que é vivo, que é verdadeiro, que Ele está aqui presente em nosso meio, em nossas vidas. Ele é o maior interessado em que nós conheçamos a sua palavra. Do céu, Ele vai enviar o entendimento e você vai ficar maravilhado como Deus vai abrir a tua mente, como Deus vai abrir o teu coração para entender a sua santa palavra. Vamos ler a palavra de Deus. Josias repara o templo. Capítulo 22 de 2 Reis, versículo 1 em diante. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Gedida, filha de Adaís de Boscate. E fez o que era reto aos olhos do Senhor e andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se apartou dele nem para a direita, nem para a esquerda. Sucedeu, pois, que
No ano 18º do rei Josias, o rei mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas do umbral da porta ajuntaram do povo. E que o deem na mão dos que têm o cargo da obra e estão encarregados da casa do Senhor, para que o deem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem as fendas da casa, aos carpinteiros, e aos edificadores, e aos pedreiros, e para comprar madeira e pedras lavradas, para repararem a casa. Porém, com eles se não fez conta do dinheiro que se lhes entregara nas suas mãos, porquanto obravam com fidelidade. Ilquias acha o livro da lei, versículo 8. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã, e ele o leu. Então o escrivão Safã veio ao rei e transferiu ao rei a resposta e disse: teus servos ajuntaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram na mão dos que têm o cargo da obra, que estão encarregados da casa do Senhor. Também Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me deu um livro, e Safã o leu diante do rei. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou os seus vestidos. E o rei mandou a Ilquias, o sacerdote, e a Aicão, filho de Safã, e a Aquibor, filho de Micaías, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, o servo do rei, dizendo: ide e consultai ao Senhor por mim e pelo povo, e por todo o Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem conforme tudo quanto de nós está escrito. Hulda, a profetisa, Hulda, ou Hulda, palavras, nomes que se iniciam com H, às vezes tem um som de R, Mas vamos lá, versículo 14 em diante. Então foi o sacerdote Ilquias, e Aicão, e Aquibor, e Safã, e Asaías, a profetisa Hulda, mulher de Salum, filho de Tikvá, o filho de Arás, o guarda das vestiduras. E ela habitava em Jerusalém na segunda parte. E lhe falaram. E ela lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: dizei ao homem que vos enviou a mim: assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá. Porquanto me deixaram e queimaram incenso a outros deuses para me provocarem à ira por todas as obras das suas mãos, o meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar ao Senhor, assim lhe direis:
Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. Porquanto teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouvistes o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para a assolação e para a maldição, e rasgaste os teus vestidos, e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Pelo que eis que eu te ajuntarei a teus pais, e tu serás ajuntado em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então tornaram a trazer ao rei a resposta. Josias ajunta todo o povo e renova o pacto do Senhor. Capítulo 23, versículo 1. Então o rei ordenou, e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram a ele. E o rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, e todos os moradores de Jerusalém, e os sacerdotes, e os profetas, e todo o povo, desde o mais pequeno até o maior, e leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto que se achou na casa do Senhor. E o rei se pôs em pé junto à coluna, e fez o concerto perante o Senhor, para andarem com o Senhor, e guardarem os seus mandamentos e os seus testemunhos, e os seus estatutos, com todo o coração e com toda a alma, confirmando as palavras deste concerto, que estavam escritas naquele livro, e todo o povo esteve por este concerto. E o rei mandou ao sumo sacerdote Hilquias, e aos sacerdotes da segunda ordem, e aos guardas do umbral da porta, que se tirassem do templo do Senhor todos os vasos que se tinham feito para Baal, e para o bosque, e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles a Betel. Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao sol e à lua e aos mais planetas e a todo o exército dos céus. Também tirou da casa do Senhor o ídolo do bosque para fora de Jerusalém, até ao ribeiro de Cedron, e o queimou junto ao ribeiro de Cedron, e o desfez em pó, e lançou o seu pó sobre as sepulturas dos filhos do povo. Também derribou as casas dos rapazes escandalosos que estavam na casa do Senhor, em que as mulheres teciam casinhas para o ídolo do bosque. E a todos os sacerdotes trouxe das cidades de Judá, e profanou os altos em que os sacerdotes incensavam desde Geba até Berseba. E derribou os altos das portas que estavam à entrada da porta de Josué, o chefe da cidade, e que estavam à mão esquerda daquele que entrava pela porta da cidade. Mas os sacerdotes dos altos não sacrificavam sobre o altar do Senhor em Jerusalém,
porém comiam pães asmos no meio de seus irmãos. Também profanou a Tofete, que está no vale dos filhos de Rinom, para que ninguém fizesse passar a seu filho ou a sua filha pelo fogo a Moloque. Também tirou os cavalos e os reis de Judá. Versículo 11. Também tirou os cavalos que os reis de Judá tinham destinado ao sol, à entrada da casa do Senhor, perto da câmara de Natã-Meleque, o eunuco, que estava no precinto. E os carros do sol queimou a fogo. Também o rei derribou os altares que estavam sobre o terraço do cenáculo de Acás, os quais fizeram os reis de Judá, como também o rei derribou os altares que fizera Manassés nos 2 átrios da casa do Senhor, e esmigalhados os tirou dali, e lançou o pó deles no ribeiro de Cedron. O rei profanou também os altos que estavam defronte de Jerusalém, à mão direita do monte de Mazite, os quais edificara Salomão, rei de Israel, a Astarote, a abominação dos sidônios, e a Camós, a abominação dos moabitas, e a Milcom, a abominação dos filhos de Amon. Semelhantemente quebrou as estátuas e cortou os bosques, e encheu o seu lugar com ossos de homens. O altar de Betel é profanado e derribado. Versículo 15 em diante. Também o altar que estava em Betel, e o alto que fez Jeroboão, filho de Nebate, que tinha feito pecar a Israel, juntamente com aquele altar, também o alto derribou, queimando o alto, em pó o desfez e queimou o ídolo do bosque. E virando-se Josias, viu as sepulturas que estavam ali no monte, e enviou, e tomou os ossos das sepulturas, e os queimou sobre aquele altar, e assim o profanou, conforme a palavra do Senhor que apregoara o homem de Deus quando apregoou estas palavras. Então disse: que é este monumento que vejo? E os homens da cidade lhe disseram: é a sepultura do homem de Deus que veio de Judá e apregoou estas coisas que fizeste contra esse altar de Betel. E disse: deixai-o estar, ninguém mexa nos seus ossos. Assim deixaram estar os seus ossos com os ossos do profeta que viera de Samaria. Demais disto, também Josias tirou todas as casas dos altos que havia nas cidades de Samaria, e que os reis de Israel tinham feito para provocarem o Senhor à ira. E lhes fez conforme todos os atos que tinha praticado em Betel. E sacrificou todos os sacerdotes dos altos que havia ali sobre os altares, e queimou ossos de homens sobre eles. Depois voltou a Jerusalém. A celebração da Páscoa, versículo 21. E o rei deu ordem a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa ao Senhor vosso Deus, como está escrito no livro do concerto. Porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta, desde os dias dos juízes que julgaram a Israel, nem em todos os dias dos reis de Israel, nem tampouco dos reis de Judá. Porém, no ano 18º do rei Josias, esta Páscoa se celebrou ao Senhor em Jerusalém. E também os adivinhos, e os feiticeiros, e os terafins, e os ídolos,
e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, os extirpou Josias, para confirmar as palavras da lei que estavam escritas no livro que o sacerdote Ilquias achara na casa do Senhor. E antes dele não houve rei semelhante, que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração, e com toda a sua alma, e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro tal. Todavia, o Senhor senão demoveu do ardor da sua grande ira com que ardia contra Judá, por todas as provocações com que Manassés o tinha provocado. E disse o Senhor: também a Judá hei de tirar de diante da minha face, como tirei a Israel, e rejeitarei esta cidade de Jerusalém que elegi, como também a casa de que disse: estará ali o meu nome. Ora, o mais dos sucessos de Josias e tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Nos seus dias subiu Faraó Neco, rei do Egito, contra o rei da Assíria, ao rio Eufrates, e o rei Josias lhe foi ao encontro, e vendo-o ele, o matou em Megido, e seus servos o levaram morto de Megido, e o trouxeram a Jerusalém, e o sepultaram na sua sepultura. E o povo da terra tomou a Joacás, filho de Josias, e o ungiram, e o fizeram rei em lugar de seu pai. Louvado seja Deus. Joacás reina e é levado cativo para o Egito. Versículo 31. Tinha Joacás 23 anos de idade quando começou a reinar, e 3 meses reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Hamutal, filha de Jeremias de Líbna. E fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, conforme a tudo o que fizeram seus pais. Porém, Faraó Neco o mandou prender em Ribla, em terra de Ramate, para que não reinasse em Jerusalém. E à terra impôs a pena de 100 talentos de prata e 1 talento de ouro. Também Faraó Neco estabeleceu o rei a Eliaquim, filho de Josias, em lugar de seu pai Josias, e lhe mudou o nome em Joaquim. Porém, a Joacás tomou consigo e veio ao Egito e morreu ali. Joaquim deu aquela prata e aquele ouro a Faraó, porém fintou a terra para dar esse dinheiro conforme o mandado de Faraó. A cada um, segundo a sua avaliação, demandou a prata e o ouro do povo da terra para o dar a Faraó Neco. Tinha Joaquim 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Zebuda, filha de Pedaías, de Ruma. E fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, conforme a tudo quanto fizeram seus pais. Capítulo 24, versículo 1. Nos seus dias subiu Nabucodonosor, rei de Babilônia, e Joaquim ficou 3 anos seu servo. Depois se virou e se revoltou contra ele. E Deus enviou contra ele as tropas dos caldeus,
e as tropas dos Sírios, e as tropas dos Moabitas, e as tropas dos filhos de Amon, e as enviou contra Judá para o destruir, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de seus servos os profetas. E na verdade, conforme o mandado do Senhor, assim sucedeu a Judá, que atirou de diante da sua face, por causa dos pecados de Manassés, conforme tudo quanto fizera, como também por causa do sangue inocente que derramou, enchendo a Jerusalém de sangue inocente. E por isso o Senhor não quis perdoar. Ora, o mais dos sucessos de Joaquim e tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E Joaquim, versículo 6, e Joaquim dormiu com seus pais, e Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. E o rei do Egito nunca mais saiu da sua terra, porque o rei de Babilônia tomou tudo quanto era do rei do Egito, desde o rio do Egito até ao rio Eufrates. O princípio do cativeiro de Judá, versículo 8 em diante, o capítulo 24, versículo 8, de 2 Reis. Tinha Joaquim 18 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Neusta, filha de Eunatã de Jerusalém. E fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, conforme a tudo quanto fizera seu pai. Naquele tempo, subiram os servos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém, e a cidade foi cercada. Também veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, contra a cidade, quando já os seus servos a estavam cercando. Então saiu Joaquim, rei de Judá, ao rei de Babilônia, ele e sua mãe, e seus servos, e seus príncipes, e seus eunucos, e o rei de Babilônia o levou preso no ano 8º do seu reinado. E tirou dali todos os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros da casa do rei, e fendeu todos os vasos de ouro que fizera Salomão, rei de Israel, no templo do Senhor, como o Senhor tinha dito. E transportou toda a Jerusalém, como também a todos os príncipes e a todos os homens valorosos, 10.000 presos, e a todos os carpinteiros e ferreiros, ninguém ficou, senão o povo pobre da terra. Assim transportou Joaquim a Babilônia, como também a mãe do rei, e as mulheres do rei, e os seus eunucos, e os poderosos da terra levou presos de Jerusalém à Babilônia. E todos os homens valentes, até 7.000, e carpinteiros, e ferreiros, até 1.000, e todos os varões destros na guerra. E a estes, o rei de Babilônia levou presos para a Babilônia. E o rei de Babilônia estabeleceu a Matanias, seu tio, rei em seu lugar, e lhe mudou o nome em Zedequias. Zedequias reina e é levado com o seu povo cativo para a Babilônia. Versículo 18. Tinha Zedequias 21 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Hamutal, filha de Jeremias de Libna. E fez o que parecia mal aos olhos do Senhor,
conforme tudo quanto fizera Joaquim. Pois assim sucedeu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá, até os rejeitar de diante da sua face. E Zedequias se revoltou contra o rei de Babilônia. Capítulo 25, versículo 1. E sucedeu que, no 9º ano do reinado, versículo 1 novamente. E sucedeu que, no 9º ano do seu reinado, no mês 10º, aos 10 do mês, Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acampou contra ela, e levantaram contra ela tranqueiras em redor. E a cidade foi sitiada até ao 10º ano do rei Zedequias. E aos 9 do 4º mês, quando a cidade se via apertada da fome, nem havia pão para o povo da terra. Então a cidade foi arrombada, e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta entre os 2 muros que estavam junto ao jardim do rei, porque os caldeus estavam contra a cidade em redor. E o rei se foi pelo caminho da campina. Porém o exército dos caldeus perseguiu o rei e o alcançaram nas campinas de Jericó. E todo o seu exército se dispersou. E tomaram o rei e o fizeram subir ao rei de Babilônia, a Ribla, e procederam contra ele. E os filhos de Zedequias, versículo 7, e aos filhos de Zedequias degolaram diante dos seus olhos, e vazaram os olhos de Zedequias, e o ataram com 2 cadeias de bronze, e o levaram à Babilônia. E no ano 5º, versículo 8, e no 5º mês, no 7º dia do mês, este era o ano 19º de Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio Nebuzaradã, capitão da guarda, servo do rei de Babilônia, a Jerusalém, e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém, todas as casas dos grandes queimou. E todo o exército dos caldeus que estava com o capitão da guarda derribou os muros em redor de Jerusalém. E o mais do povo que deixaram ficar na cidade, e os rebeldes que se renderam ao rei de Babilônia, e o mais da multidão, Nebuzaradã, o capitão da guarda, levou presos. Porém, dos mais pobres da terra, deixou o capitão da guarda ficar alguns para vinheiros e para lavradores. Quebraram mais os caldeus as colunas de cobre que estavam na casa do Senhor, como também as bases e o mar de cobre que estavam na casa do Senhor, e levaram o seu bronze para a Babilônia. Também tomaram as cadeias, versículo 14, também tomaram as caldeiras e as pás e os apagadores e os perfumadores e todos os vasos de cobre com que se ministrava. Também o capitão da guarda tomou os braseiros e as bacias, o que era de puro ouro em ouro, e o que era prata em prata, as 2 colunas, um mar, e as bases que Salomão fizera para a casa do Senhor, o cobre, e todos estes vasos não tinha peso. A altura de uma coluna era de 18 côvados,
e sobre ela havia um capitel de cobre, e de altura tinha o capitel 3 côvados. E a rede e as romãs em roda do capitel, tudo era de cobre, e semelhante a esta era a outra coluna com a rede. Também o capitão da guarda tomou a Seraías, primeiro sacerdote, e a Zefanias, segundo sacerdote, e aos 3 guardas do umbral da porta. E da cidade tomou a um eunuco que tinha cargo da gente de guerra, e a 5 homens dos que vinham, versículo 19 novamente. E da cidade tomou a um eunuco que tinha cargo da gente de guerra, e a 5 homens dos que viam a face do rei, e se acharam na cidade, como também ao escrivão mor do exército, que registrava o povo da terra para a guerra, e a 60 homens do povo da terra que se acharam na cidade. E tomando-os, Nebuzaradã, o capitão da guarda, os trouxe ao rei de Babilônia, a Ribla. E o rei de Babilônia os feriu e os matou em Ribla, na terra de Ramate. E Judá foi levado preso para fora da sua terra. Porém, quanto ao povo que ficava na terra de Judá, Nabucodonosor, rei de Babilônia, que o deixara ficar, pôs sobre ele por maioral a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã. Gedalias governa, mas Ismael mata-o. Versículo 23. Ouvindo, pois, os capitães dos exércitos, eles e os seus homens, que o rei de Babilônia puseram a Gedalias por maioral, vieram a Gedalias, a Mispá, a saber, Ismael, filho de Netanias, e Joanã, filho de Cariate, e Seraías, filho de Tanhumete, e Netofatita, versículo 23 novamente. Ouvindo, pois, os capitães dos exércitos, eles e os seus homens, que o rei de Babilônia puseram a Gedalias por maioral, vieram a Gedalias a Mispá, a saber, Ismael, filho de Netanias, e Joanã, filho de Cariate, e Seraías, filho de Tanhumete, o Netofatita, e Jazanias, filho do Maacatita, eles e os seus homens. E Gedalias jurou a eles e aos seus homens, e lhes disse: não temais ser presos, E Gedalias, versículo 24 novamente. E Gedalias jurou a eles e aos seus homens, e lhes disse: não temais ser servos dos caldeus, ficai na terra e servi ao rei de Babilônia, e bem vos irá. Sucedeu, porém, que no 7º mês veio Ismael, filho de Netanias, e filho de Elisama. Netanias, o filho de Elisama. Oh, meu Deus, me ajuda. Versículo 25 novamente. Sucedeu, porém, que no 7º mês veio Ismael, filho de Netanias, o filho de Elisama, da semente real, e 10 homens com ele, e feriram a Gedalias, e ele morreu, como também aos judeus e aos caldeus que estavam com ele em Mispa. Então todo o povo se levantou, desde o mais pequeno até ao maior,
como também os capitães dos exércitos, e vieram ao Egito, porque temiam os caldeus. Depois disso sucedeu que, no ano 37 do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no mês 12º, aos 27 do mês, Evil-Merodach, rei de Babilônia, levantou no ano em que reinou a cabeça de Joaquim, rei de Judá, da casa da prisão. Ele falou benignamente e pôs o seu trono acima do trono dos reis que estavam com ele em Babilônia. Ele mudou os vestidos da prisão e de contínuo comia pão na sua presença todos os dias da sua vida. E quanto à sua subsistência, pelo rei lhe foi dada subsistência contínua, a porção de cada dia no seu dia, todos os dias da sua vida. Louvado seja Deus. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Hoje nós tivemos que prolongar um pouquinho mais a leitura, senão ia ficar somente um capítulo para a leitura do final do livro de 2 Reis. Então aqui nós terminamos a leitura do livro de 2 Reis, segundo livro dos Reis, e a partir do próximo vídeo nós vamos começar em 1 Crônicas. Vamos agradecer ao Senhor nosso Deus. Vamos falar com Deus. Santo Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te dou graças, meu Deus, pela tua santa palavra que foi lida. É diante dos nossos seguidores aqui no Facebook, meu Deus. Também eu te dou graças pela vida de cada pessoa que está lendo conosco a tua santa palavra. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, meu Deus, eu te peço que a tua palavra poderosa, meu Deus, possa encontrar boa terra em nossos corações. Que os nossos corações possam se converter a ti, meu Deus, no temor do Senhor, pelas coisas que estão escritas na tua santa palavra, assim como se converteu ao Senhor os teus servos, os reis do passado. E toda vez que os reis, meu Deus, se convertiam ao Senhor, o Senhor guardava e livrava Israel. E toda vez que os reis se apartavam dos teus santos caminhos, o Senhor trazia o mal sobre a Israel. Oh, meu Deus, que nos nossos corações possam permanecer esta lição. Que o teu Espírito Santo possa, meu Deus, nos fazer compreender a exatidão dessas palavras e nos dar o arrependimento sincero dos nossos pecados, meu Deus. Faze, Senhor, o nosso coração tornar a ti, para a glória do teu santo nome. Perdoa todos os nossos pecados, meu Deus, seja por pensamentos, por palavras, por obras. Lava a nossa alma no sangue de Jesus, para que tenhamos direito, ó Deus, à árvore da vida, para que possamos entrar na tua cidade santa pelas portas. Pai amado, Deus querido, Deus todo-poderoso, abençoe as nossas vidas, os nossos lares, as nossas famílias, as nossas casas. Abençoe também, meu Deus, a todos os nossos parentes, os nossos familiares, de perto, de longe, e as suas respectivas casas, meu Deus, com todas as bênçãos que o Senhor tem para derramar sobre as nossas vidas. Repreende, ó Deus, e cura as nossas enfermidades. Pai Santo, Pai querido, abençoa e repreende, meu Deus, toda a obra maligna que tem lutado contra a nossa vida, contra a nossa fé. Amarra toda a força do inimigo e põe por terra, meu Deus, pelo sangue de Jesus, que é poderoso. Abençoa assim as nossas vidas, meu Deus, os nossos lares, as nossas famílias.
Dai a libertação, meu Deus, dos vícios, das bebidas alcoólicas, dos tóxicos, das drogas, os vícios da prostituição, do adultério, meu Deus. Os vícios, meu Deus, dos jogos de azar, dos jogos de rede, dos jogos de internet, da tela do celular. Repreende todo o mal, meu Deus, e nos dá vitória pelo sangue de Jesus. Todo aquilo que o mundo tem criado, tem preparado, que Satanás tem colocado diante dos nossos caminhos, para nos fazer desviar a atenção do Senhor. Repreende e joga por terra pelo sangue de Jesus. Meu Deus e meu Pai, conserva as nossas vidas, meu Deus, em verdadeira justiça e santidade na Tua presença santa, até aquele grande dia, meu Deus, em que hás de vir para nos buscar. Senhor, sê conosco durante a nossa jornada, meu Deus, durante a nossa caminhada sobre a face desta terra. Não nos lances fora da Tua presença. Não retira de sobre nós o temor do Senhor, o Teu Espírito Santo, meu Deus. Fica conosco, guarda as nossas vidas e as nossas almas para a vida eterna. Guarda as nossas almas, meu Deus, livra-nos de todo o mal, de todo o pecado que tão de perto nos rodeia, que tão de perto se apresenta. Sobretudo nesses dias maus, meu Deus, nesses dias de trevas que estamos vivendo sobre a face de toda a terra. Que a Tua mão poderosa esteja sobre as nossas vidas para nos abençoar e nos guardar em tudo, meu Deus. É a oração que eu faço a Ti, em nome de Jesus, Teu Filho amado, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém, Jesus. Deus abençoe aí meu primo Alailton, Juninho, lá em Conceição da Barra. Deus abençoe meu primo José Guilherme. Ô irmão José Guilherme, Deus abençoe. A maioria das pessoas não acompanham essa leitura ao vivo, porque vão ler posteriormente, segundo a sua disponibilidade de tempo. Mas que o Senhor Deus abençoe a cada pessoa, a cada vida que está lendo conosco a Santa Bíblia Sagrada, desde o dia que nós começamos. Aqueles também que estão perseverando, que nos encontraram aí no meio do transcurso da leitura, mas estão perseverando também na leitura da Santa Bíblia. Todos que estão lendo a Palavra de Deus, que o Senhor Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor Jesus.